Boa tarde, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro de Sidney Ferreira Leite, que trata da questão da manipulação do cinema na realidade, com o título O Cinema Manipula a Realidade. Então, como uma rica fonte para a compreensão de todo o mundo em todas as suas áreas, o cinema exerce um papel muito importante na sociedade. Nesse livro, Sidney Ferreira trata do avanço tecnológico que o cinema passou e faz a seguinte indagação: o cinema manipula a realidade? Olha, na minha opinião, eu acredito que sim. Visto que no sistema que a gente vive, o cinema está encaixado como indústria cultural. Então ele está sempre exacerbando uma realidade que o indivíduo deve alcançar e não é a dele. Ou seja, nunca é a realidade que o indivíduo vive no seu cotidiano. Está sempre coisas observadas que ele deve conseguir alcançar aquilo. Ou seja, não é a realidade que ele convive. O cinema não consegue transmitir a realidade, ele manipula e coloca uma realidade a ser alcançada, não a real. Eu discordo porque eu parto do pressuposto de que o cinema é arte. Então, como arte, ele tem que ser livre. Eu não vou ao cinema, eu não assisto um filme desejando ver ali o que eu vivo, o meu dia a dia ou a minha realidade. A gente sabe que o cinema, como produção cultural, como indústria cultural, não tem que ter este compromisso de seguir exatamente aquilo que acontece no mundo, no dia a dia, ou com a vida das pessoas. Eu acredito que, como arte, cabe a ele sim exacerbar, diminuir, exagerar, ou a ser produzido da melhor forma, da forma que toca o seu telespectador, independente de ser um retrato da realidade ou não. Toda forma de linguagem manipula a realidade. Toda vez que a gente fala ou escreve, seleciona e combina palavras, letras, sílabas, palavras, frases, discursos. E isso é uma manipulação da realidade. Da mesma forma no cinema, toda vez que um diretor, que um cineasta faz um filme, ele seleciona o que vai filmar e combina uma tomada depois da outra. Então não tem como não manipular, é sempre uma manipulação a partir da linguagem, a partir do signo da linguagem. Não vejo como não manipular. Então nesse sentido eu penso que o cinema manipula sim a realidade. A invenção do cinema ocorreu na segunda metade do século XIX pelos irmãos Lumière, que tinham a intenção de transmitir cenas do cotidiano. A primeira sessão de cinema transmitida foi em Paris, no dia 28 de dezembro de 1895, com apenas 33 testemunhas. A sétima arte atraiu a atenção de vários estudiosos, entre eles Marcus Ferrer e Douglas Cameron, que escreveram um livro sobre ela. Os teóricos da escola de Frankfurt diziam que a cultura veiculada pela mídia organiza-se com base no modelo de produção de massa. Griffith transformou o cinema em arte, realizando espetáculos com mais de 3 horas. Ele também foi responsável pelas primeiras adaptações de livros em obras cinematográficas. Já Eisenstein utilizou o cinema como arma de propaganda política, propagando o socialismo. Lenin definiu o cinema como uma poderosa arma para defender o socialismo. A segunda parte do livro trata-se principalmente do período da Segunda Guerra Mundial e de ideologias políticas. Hitler, mais que político, foi um grande cineasta, segundo Sidney, que com seus filmes tentava demonstrar competência e grandiosidade nazista. Mesmo quando a derrota da Segunda Guerra parecia inevitável, o governo alemão não parou de patrocinar a produção de filmes de propaganda e entretenimento, acreditando que o nacionalismo alemão poderia diminuir o impacto das possíveis derrotas aos aliados. Após a Primeira Guerra Mundial, a indústria hollywoodiana se intensificou, reunindo todas as condições para que o cinema propagasse ideias e valores norte-americanos. Os filmes possuíam a seguinte fórmula. Primeiro, era apresentado um cenário harmonioso com o qual o público logo se identificava. Segundo, esse paraíso era ameaçado por forças que vinham de fora. E terceiro, com esforços heróicos era evitado que aquele mundo fosse destruído. Com essa fórmula, Hollywood teve grandes bilheterias.
Nesse período surgiram várias regras, como, por exemplo, estimular a indústria cinematográfica hollywoodiana voluntariamente a não produzir filmes que contivessem críticas às públicas latino-americanas. A terceira parte do livro dedica-se a comentar a construção de filmes de dinossauros, romanos e especialmente a construção do filme Todos os Homens do Presidente e como estes manipularam a realidade. Sidney, ao analisar os filmes de dinossauros e romanos, diz que estes são péssimos professores de história, utilizando estereótipos para falar sobre a ciência e a história. Com isso, os filmes informavam as pessoas, direta e indiretamente, em diversos momentos do passado. No auge da popularidade do governo Nixon, o caso Watergate veio à tona denunciado no Washington Post, que expôs para os norte-americanos as estratégias de espionagem e corrupção durante o processo de reeleição de Nixon, fatos que acabaram provocando sua renúncia. Nesse mesmo momento foi lançado Todos os Homens do Presidente, que não nos leva à análise dos documentos oficiais, e sim ao destaque dado à imprensa no filme, havendo inclusive deturpação de alguns acontecimentos reais. O autor conclui dizendo que é legítimo postular que a resposta para a pergunta que dá origem ao título do livro é sim, encerrando com a frase do filme O Homem que Matou o Facínora, que diz: quando a lenda torna-se fato, imprima-se a lenda. Ou seja, o cinema tem o poder de construir e destruir contextos. Então é isso, gente. Boa tarde e até a próxima. Cala a boca, velho. O cinema manipula a realidade. Como uma rica fonte para a compreensão de tudo que ocorre em todas as áreas da sociedade, no livro de